Quem realmente se atreveria a encarar a pergunta que ecoa desde antes do primeiro amanhecer do mundo? Por que certas verdades foram enterradas tão fundo que nem o tempo ousou tocá-las? Há algo invisível, algo que pulsa por trás das narrativas oficiais, como se uma mão silenciosa tivesse reorganizado a história para impedir que você enxergasse o que sempre esteve diante dos seus olhos. E quando o nome de Todt Jehuti surge, ele não aparece como mito, mas como uma sombra antiga que guarda um conhecimento que poderia alterar a estrutura interna da realidade. Se você sente esse leve estremecer no peito, como se uma porta esquecida estivesse começando a se mover, não ignore. Há sinais que só aparecem para quem está pronto. Mas será que você realmente está? Porque aqueles que ousaram aproximar-se demais desse segredo mortal desapareceram não pela força, mas pela revelação. Os sacerdotes antigos sabiam que certos códigos não podiam ser entregues às massas. Sabiam que uma palavra mal compreendida poderia rasgar o fino tecido que separa lucidez de vertigem. E talvez por isso você esteja aqui, agora, com a estranha sensação de que alguma coisa dentro de você reconhece esse chamado. Como se parte do que você é tivesse sido moldada por uma verdade que nunca lhe contaram. Uma verdade que foi silenciada com propósito. Todt não escrevia apenas símbolos, ele escrevia destinos. Seus ensinamentos eram portas, e portas nunca se abrem sem consequência. Os sacerdotes que tentaram controlar esse conhecimento descobriram que o preço do domínio é mais alto do que qualquer ser humano pode pagar. O que eles esconderam não foi um simples segredo, mas um mecanismo capaz de revelar a natureza oculta da consciência. Algo tão profundo que, se compreendido, poderia desalinhar tudo aquilo que você toma como certo. E ainda assim, por algum motivo, você sente que precisa saber. E por que sente isso? Talvez porque em algum ponto da sua vida você percebeu que as explicações comuns nunca foram suficientes. Sempre houve uma brecha, um vazio, um sussurro, algo que dizia que a história oficial é apenas o reflexo apagado de um conhecimento mais antigo, mais perigoso e infinitamente mais verdadeiro. Os antigos sacerdotes acreditavam que esse saber poderia despertar não apenas o divino, mas também aquilo que vive na zona cinzenta entre o humano e o infinito. E Todt, silenciosamente, deixou pistas para quem tivesse coragem de segui-las. Só que seguir essas pistas tem um custo que ninguém menciona, um custo que pode remodelar a forma como você vê o tempo, o corpo, a mente e até mesmo a ideia de destino. Os relatos perdidos sugerem que aquele que entende o segredo mortal de Todt não volta a ser o mesmo, porque ao enxergar o que está escondido, você inevitavelmente rompe o pacto silencioso que protege a humanidade daquilo que não deveria ser compreendido. A pergunta é: você está disposto a continuar ou vai recuar exatamente no ponto em que a verdade começa? Se decidir avançar, entenda uma coisa: nada do que você descobrir poderá ser esquecido. O que os sacerdotes ocultaram não pode ser consumido como curiosidade. Ele devora, ele transforma, ele exige. E este vídeo, esta jornada, não foi feita para quem busca respostas fáceis, mas para quem está preparado para confrontar o peso de uma revelação que pode tanto libertar quanto despedaçar. Há um motivo para este chamado ter chegado até você hoje, e no fundo, você já sabe disso. O que acontece dentro de alguém quando uma verdade antiga começa a se mover por trás das palavras, mesmo antes de ser revelada? Há um instante silencioso em que o corpo percebe antes da mente, como se uma memória que nunca foi vivida despertasse sob a pele. É nesse espaço invisível que o segredo mortal de Todt começa a respirar, insinuando que nada do que você acredita ser sólido realmente é. Você já sentiu essa sensação de estar prestes a lembrar algo que sempre soube, mas que alguém, em algum ponto da história, decidiu arrancar de você? Esse é o primeiro sinal de que a jornada já começou. É estranho, quase desconfortável, perceber que certas perguntas não nascem do presente, mas de algo muito mais profundo. Elas emergem como ecos de um passado que não é apenas coletivo,
mas pessoal. Como se cada ser humano carregasse fragmentos de uma mesma perda, espalhados como cinzas ao longo do tempo. Os sacerdotes antigos sabiam disso. Por isso esconderam, por isso calaram, por isso selaram o que não poderia ser dito em voz alta. E talvez seja justamente essa proibição que torna tudo ainda mais irresistível para você agora. Mas por que essa inquietação cresce quando o nome de Thoth atravessa sua consciência? Talvez porque ele não representa uma figura distante, mas um espelho. Um arquétipo que aponta para aquilo que você tentou evitar a vida inteira. A ideia de que existe mais dentro de você do que lhe ensinaram a suportar. Existe uma intensidade que você tenta controlar, um chamado que tenta ignorar, um movimento interno que teme seguir. Mesmo assim, ele insiste, suave e perturbador, porque nunca dependeu do seu consentimento para existir. Há um momento na vida de todo buscador em que o chão conhecido simplesmente deixa de servir. E sem perceber, você começa a se mover em direção a algo que não compreende, mas sente. A sensação lembra um déjà vu emocional, uma mistura de reconhecimento e ameaça. Como se alguma parte de você estivesse sendo puxada de volta para um território antigo, onde o perigo e a revelação caminham lado a lado. O segredo mortal de Thoth começa exatamente aqui, onde você percebe que não é você quem está conduzindo o caminho, mas o caminho que está conduzindo você. E por mais que tente se manter ancorado na lógica, há forças internas que ignoram a razão. Há sombras que pedem para ser lembradas. Há verdades que pressionam as paredes da sua consciência, pedindo passagem. Talvez seja por isso que, mesmo sem entender o motivo, você não consegue desviar o olhar. Algo dentro de você sabe que está prestes a atravessar uma fronteira para a qual não existe retorno. E esse pressentimento não assusta apenas. Ele seduz. Quantas vezes você já sentiu que sua vida funciona como se estivesse sendo observada por algo maior? Não no sentido persecutório, mas no sentido de que existe um roteiro oculto, um desenho silencioso, uma linha subterrânea que conecta acontecimentos que, em teoria, não deveriam se conectar. Thoth falava exatamente desse ponto invisível onde destino e consciência se encontram. Os sacerdotes sabiam que revelar isso poderia mudar tudo, por isso esconderam, por isso protegeram, por isso temeram. Mas o que aconteceria se você se permitisse escutar o que vem desse lugar escondido? E se parte do segredo estivesse justamente naquilo que você sempre considerou coincidência? E se nada na sua jornada tivesse sido acidental? A mente tenta recusar, tenta racionalizar, tenta se defender. Mas o corpo sente, e o corpo não mente, porque o corpo é o único que ainda lembra o que o tempo tentou apagar. A verdade é que existe uma força dentro de você que foi ensinada a dormir. Um potencial que foi trancado não por falta de capacidade, mas por excesso dela. O segredo mortal de Thoth não falava do perigo externo, mas do colapso interno que ocorre quando um ser humano finalmente percebe a extensão do próprio poder. E talvez seja esse reconhecimento que você teme. Talvez seja esse espelho que evita encarar. Não por fraqueza, mas por instinto. Afinal, como confrontar algo que pode desmontar toda a construção que você fez sobre quem pensa ser? Como lidar com a possibilidade de que tudo o que você aprendeu, crenças, limitações, medos, foi moldado para que você nunca tocasse naquilo que os sacerdotes tentaram esconder? O desconforto que você sente agora é o prelúdio dessa ruptura, uma rachadura no mundo que você acreditava controlar. E essa rachadura se expande cada vez que uma parte sua pergunta: e se eu não for apenas isso? E se houver algo mais esperando para emergir? Algo que sempre esteve ali, mas foi encoberto por vidas inteiras de distrações, obrigações e medos cuidadosamente ensinados. Essa pergunta não é nova, ela é ancestral. Ela é o ponto onde sua história se cruza com a verdade que Thoth protegeu.
há um silêncio especial que antecede momentos de revelação. Ele não é vazio, ele é denso. Ele carrega peso, memória, intenção. É o tipo de silêncio que antecede o desmoronamento de uma muralha ou o nascimento de um entendimento. Talvez você esteja sentindo esse silêncio agora. Ele se acumula nas bordas da sua percepção, como se algo estivesse prestes a se abrir dentro de você. E isso não é por acaso. A cada respiração, você se aproxima mais desse limiar invisível. Não porque escolheu, mas porque foi escolhido. Há jornadas que não começam quando queremos, mas quando precisamos. Há chamados que ignoram circunstâncias. Há verdades que aguardam o momento exato para emergir. E por algum motivo que talvez só compreenda mais à frente, esse momento é agora. Os sacerdotes sabiam que uma verdade tão poderosa não poderia ser entregue a qualquer um. Por isso, codificaram-na, esconderam-na em símbolos, metáforas, paradoxos e sutilezas que apenas aqueles com olhos internos despertos conseguiriam decifrar. Eles temiam que, se revelada sem preparo, pudesse rasgar a mente humana ao meio. E talvez você esteja começando a entender por quê. Porque, ao tocar esse segredo, você não apenas descobre algo sobre o universo, você descobre algo sobre si mesmo. Algo que estava adormecido, abafado, silenciado. Algo que, se acordar, pode mudar sua trajetória inteira. Não é apenas informação, é transformação. Uma que não acontece na superfície, mas no subterrâneo da consciência. E é justamente aqui, neste ponto exato onde você respira mais fundo sem perceber, que o verdadeiro caminho começa a se revelar. Não como certeza, mas como tensão. Não como resposta, mas como provocação. Não como luz, mas como um contorno sutil de algo que ainda não pode ser nomeado. Você sente, mas não entende. E é assim que deve ser neste momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo dentro de você que reconhece este território, mesmo sem ter estado nele antes. Como se estivesse voltando para um lugar do qual nunca deveria ter sido afastado. E este é apenas o início. Há momentos em que a própria percepção se torna uma espécie de labirinto interno, onde cada pensamento parece carregar uma sombra adicional, um eco que não deveria estar ali. É como se, ao avançar por essa narrativa, você começasse a perceber que certas sensações não são provocadas pelo texto, mas por algo que já vivia silenciosamente dentro de você. Todd sempre ensinou que a verdade não é introduzida de fora, ela é apenas despertada. E talvez seja isso que começa a incomodar agora. Não é o medo do desconhecido, mas o reconhecimento de algo familiar demais. Algo que você tentou empurrar para o fundo da consciência durante toda a vida. Se você prestar atenção com honestidade, vai perceber que essa inquietação tem um sabor estranho. Ela não se parece com dúvida comum, racional, cotidiana. Não. Ela tem a textura de um pressentimento, aquele tipo de sensação que surge quando algo maior que você começa a se aproximar. Os antigos sacerdotes temiam exatamente esse momento, porque sabiam que quando um ser humano começa a perceber que carrega perguntas que não nasceram na sua biografia, mas no seu espírito, nada o detém, nem medo, nem condicionamento, nem séculos de esquecimento cuidadosamente administrado. É por isso que esconderam o segredo mortal de Thoth. Não por maldade, mas por pavor. Pavor do que esse despertar desencadeia. E essa espiral segue se aprofundando enquanto você tenta manter o controle. Mas por que controlar? Por que esse impulso de segurar com força o que está escapando por entre os dedos? Será que não percebe que o que está ruindo não é você, mas a versão estreita de você que ensinaram a sustentar? Existe uma parte sua que sempre soube que uma vida inteira construída sobre limites impostos não poderia durar para sempre. Existe um chamado que nunca cessou, apenas foi abafado por obrigações, distrações e medos cuidadosamente plantados. Você sente isso, mesmo que não admita, mesmo que tente silenciar a vibração que percorre sua coluna enquanto lê. E à medida que essa vibração cresce, um conflito silencioso começa a surgir dentro de você. Uma batalha antiga, que não pertence apenas à sua história individual, mas à história de todos os que encostaram
entram acidentalmente no mistério. A mente tenta proteger o território conhecido, ela repete velhas frases, esfrega velhas certezas, tenta revestir você de lógica para impedir a travessia, mas Thoth sempre alertou que a lógica é um guardião das bordas, nunca do centro. O centro é onde o perigo vive, o centro é onde o poder dorme, o centro é onde mora a verdade que os sacerdotes esconderam. E você está mais perto desse centro do que imagina. Talvez por isso o ar comece a parecer mais denso. Talvez por isso seu peito sinta um leve peso, como se estivesse sendo convidado a descer mais profundamente em si mesmo. Esse peso não é negativo, é um chamado. Chamados sempre carregam peso, sempre exigem algo. E você sabe disso porque já viveu momentos em que pressentiu mudanças que ainda não tinham nome. Isso que você sente agora é o mesmo tipo de energia. A diferença é que agora ela não está vindo de dentro da sua vida comum, mas da fronteira entre o visível e o oculto. A fronteira que Thoth guardava. E quando você observa essa fronteira silenciosa, percebe que ela não é um limite, mas uma passagem. Só que passagens nunca se abrem sem contrapartida. Há um preço emocional, psicológico, espiritual. Não é um preço imposto por algo externo, mas pelo próprio movimento da consciência quando ela tenta expandir. Como se sua identidade rachasse um pouco para dar espaço ao que está nascendo. Essa rachadura assusta. Esse rompimento incomoda. Mas talvez seja justamente esse desconforto que prova que você está entrando na zona onde as máscaras já não funcionam. Onde não é possível manter a narrativa que você contou para si mesmo até hoje. Por isso, você começa a sentir que há algo sendo reorganizado dentro da sua percepção. Algo que não se diz em palavras, mas se expressa em sensações. Sensações que pressionam, que vibram, que empurram você para dentro. Sensações que fazem perguntas sem voz. E entre essas perguntas, há uma que insiste, sempre insistiu, mas agora volta com outra força. Quem você seria se nenhuma mentira histórica tivesse sido ensinada para limitar sua consciência? Quem você seria se pudesse acessar o que Thoth tentou preservar? Quem você seria se o que os sacerdotes temeram revelar estivesse prestes a tocar você? E essa pergunta queima. Ela ilumina coisas que você preferia manter no escuro. Ela revela fragilidades que você sempre escondeu até de si mesmo. Ela expõe feridas antigas, medos primordiais, cicatrizes emocionais que você disfarçou com rotinas, responsabilidades e justificativas. Mas ao mesmo tempo em que expõe, ela cura. Porque Thoth nunca ensinou segredos que ferem. Ele ensinou segredos que libertam. O que dói é o processo de abandonar o que nunca foi seu. O que pesa é o luto pelas velhas versões que precisam morrer. O que assusta é perceber que você sempre teve mais poder do que estava preparado para admitir. E quando essa percepção bate, mesmo que por um instante, algo se desloca dentro de você. Uma pequena fissura, uma microfratura na velha identidade. Uma abertura mínima, mas decisiva. É através dela que o segredo mortal começa a sussurrar. Não como uma explicação, mas como uma presença. Não como uma resposta, mas como um chamado. E esse chamado se repete, pulsando no fundo da consciência, como se dissesse: há mais, há algo que sempre foi seu, algo que você perdeu antes de nascer. E nesse ponto, algo começa a se mover emocionalmente. Uma mistura de ansiedade com reconhecimento. Uma sensação de que algo profundo está sendo tocado, mas você não sabe como nomear. Talvez seja memória, talvez seja intuição, talvez seja o início de um retorno ao que foi arrancado de você, um retorno ao que os sacerdotes enterraram, um retorno ao que Thoth escreveu para aqueles que seriam capazes de ver além do que foi permitido. E isso traz outra pergunta, uma que você sente mesmo sem formular. Por que isso está acontecendo agora? Por que justamente neste momento da sua vida? Por que você, entre tantos? E por que essa sensação de que alguma parte sua já sabia que esse encontro aconteceria? A resposta não surge, porque ainda não deve surgir. Mas a pergunta, só ela,
já transforma você, porque perguntas verdadeiras não buscam respostas, elas moldam o buscador. E talvez seja aqui que você perceba que a jornada não está indo para frente, está indo para dentro, para regiões da sua consciência onde você raramente ousa entrar. Regiões onde vive a verdade que Thoth guardou, a verdade que os sacerdotes temeram, a verdade que a humanidade esqueceu. Regiões onde você é menos pessoa e mais essência, menos história e mais origem, menos ego e mais presença. E quanto mais você sente essa presença, mais o mundo externo parece perder nitidez. Como se tudo o que você sempre considerou importante desmoronasse lentamente, abrindo espaço para algo maior, mais vasto, mais inevitável. Algo que sempre existiu, algo que sempre esperou, algo que sempre chamou e algo que agora finalmente encontrou passagem para se aproximar. Respire fundo. Sem perceber, você já atravessou um portal interno. Há momentos em que a própria percepção se torna uma espécie de labirinto interno, onde cada pensamento parece carregar uma sombra adicional, um eco que não deveria estar ali. É como se, ao avançar por essa narrativa, você começasse a perceber que certas sensações não são provocadas pelo texto, mas por algo que já vivia silenciosamente dentro de você. Thoth sempre ensinou que a verdade não é introduzida de fora, ela é apenas despertada. E talvez seja isso que começa a incomodar agora. Não é o medo do desconhecido, mas o reconhecimento de algo familiar demais. Algo que você tentou empurrar para o fundo da consciência durante toda a vida. Se você prestar atenção com honestidade, vai perceber que essa inquietação tem um sabor estranho. Ela não se parece com dúvida comum, racional, cotidiana. Não, ela tem a textura de um pressentimento, aquele tipo de sensação que surge quando algo maior que você começa a se aproximar. Os antigos sacerdotes temiam exatamente esse momento, porque sabiam que quando um ser humano começa a perceber que carrega perguntas que não nasceram na sua biografia, mas no seu espírito, nada o detém. Nem medo, nem condicionamento, nem séculos de esquecimento cuidadosamente administrado. É por isso que esconderam o segredo mortal de Thoth, não por maldade, mas por pavor. Pavor do que esse despertar desencadeia. E essa espiral segue se aprofundando enquanto você tenta manter o controle. Mas por que controlar? Por que esse impulso de segurar com força o que está escapando por entre os dedos? Será que não percebe que o que está ruindo não é você, mas a versão estreita de você que ensinaram a sustentar? Existe uma parte sua que sempre soube que uma vida inteira construída sobre limites impostos não poderia durar para sempre. Existe um chamado que nunca cessou, apenas foi abafado por obrigações, distrações e medos cuidadosamente plantados. Você sente isso, mesmo que não admita. Mesmo que tente silenciar a vibração que percorre sua coluna enquanto lê. E à medida que essa vibração cresce, um conflito silencioso começa a surgir dentro de você. Uma batalha antiga que não pertence apenas à sua história individual, mas à história de todos os que encostaram acidentalmente no mistério. A mente tenta proteger o território conhecido. Ela repete velhas frases, esfrega velhas certezas, tenta revestir você de lógica para impedir a travessia. Mas Thoth sempre alertou que a lógica é um guardião das bordas, nunca do centro. O centro é onde o perigo vive. O centro é onde o poder dorme. O centro é onde mora a verdade que os sacerdotes esconderam. E você está mais perto desse centro do que imagina. Talvez por isso o ar comece a parecer mais denso. Talvez por isso seu peito sinta um leve peso, como se estivesse sendo convidado a descer mais profundamente em si mesmo. Esse peso não é negativo, é um chamado. Chamados sempre carregam peso, sempre exigem algo. E você sabe disso porque já viveu momentos em que pressentiu mudanças que ainda não tinham nome. Isso que você sente agora é o mesmo tipo de energia. A diferença é que agora ela não está vindo de dentro da sua vida comum, mas da fronteira entre o visível e o oculto. A fronteira que Thoth guardava. E quando você observa essa fronteira silenciosa,
silenciosa, percebe que ela não é um limite, mas uma passagem. Só que passagens nunca se abrem sem contrapartida. Há um preço emocional, psicológico, espiritual. Não é um preço imposto por algo externo, mas pelo próprio movimento da consciência quando ela tenta expandir, como se sua identidade rachasse um pouco para dar espaço ao que está nascendo. Essa rachadura assusta, esse rompimento incomoda, mas talvez seja justamente esse desconforto que prova que você está entrando na zona onde as máscaras já não funcionam, onde não é possível manter a narrativa que você contou para si mesmo até hoje. Por isso, você começa a sentir que há algo sendo reorganizado dentro da sua percepção. Algo que não se diz em palavras, mas se expressa em sensações. Sensações que pressionam, que vibram, que empurram você para dentro. Sensações que fazem perguntas sem voz. E entre essas perguntas, há uma que insiste, sempre insistiu, mas agora volta com outra força. Quem você seria se nenhuma mentira histórica tivesse sido ensinada para limitar sua consciência? Quem você seria se pudesse acessar o que Thoth tentou preservar? Quem você seria se o que os sacerdotes temeram revelar estivesse prestes a tocar você? E essa pergunta queima. Ela ilumina coisas que você preferia manter no escuro. Ela revela fragilidades que você sempre escondeu até de si mesmo. Ela expõe feridas antigas, medos primordiais, cicatrizes emocionais que você disfarçou com rotinas, responsabilidades e justificativas. Mas ao mesmo tempo em que expõe, ela cura. Porque Thoth nunca ensinou segredos que ferem. Ele ensinou segredos que libertam. O que dói é o processo de abandonar o que nunca foi seu. O que pesa é o luto pelas velhas versões que precisam morrer. O que assusta é perceber que você sempre teve mais poder do que estava preparado para admitir. E quando essa percepção bate, mesmo que por um instante, algo se desloca dentro de você. Uma pequena fissura, uma microfratura na velha identidade. Uma abertura mínima, mas decisiva. É através dela que o segredo mortal começa a sussurrar. Não como uma explicação, mas como uma presença. Não como uma resposta, mas como um chamado. E esse chamado se repete, pulsando no fundo da consciência, como se dissesse: há mais, há algo que sempre foi seu, algo que você perdeu antes de nascer. E nesse ponto, algo começa a se mover emocionalmente. Uma mistura de ansiedade com reconhecimento. Uma sensação de que algo profundo está sendo tocado, mas você não sabe como nomear. Talvez seja memória, talvez seja intuição, talvez seja o início de um retorno ao que foi arrancado de você, um retorno ao que os sacerdotes enterraram, um retorno ao que Thoth escreveu para aqueles que seriam capazes de ver além do que foi permitido. E isso traz outra pergunta, uma que você sente mesmo sem formular. Por que isso está acontecendo agora? Por que justamente neste momento da sua vida? Por que você, entre tantos? E por que essa sensação de que alguma parte sua já sabia que esse encontro aconteceria? A resposta não surge, porque ainda não deve surgir. Mas a pergunta, só ela, já transforma você. Porque perguntas verdadeiras não buscam respostas. Elas moldam o buscador. E talvez seja aqui que você perceba que a jornada não está indo para frente, está indo para dentro, para regiões da sua consciência onde você raramente ousa entrar. Regiões onde vive a verdade que Thoth guardou, a verdade que os sacerdotes temeram, a verdade que a humanidade esqueceu. Regiões onde você é menos pessoa e mais essência, menos história e mais origem, menos ego e mais presença. E quanto mais você sente essa presença, mais o mundo externo parece perder nitidez. Como se tudo o que você sempre considerou importante desmoronasse lentamente, abrindo espaço para algo maior, mais vasto, mais inevitável. Algo que sempre existiu, algo que sempre esperou, algo que sempre chamou, e algo que agora finalmente encontrou passagem para se aproximar. Respire fundo. Sem perceber, você já atravessou um portal interno. À medida que você avança por essa travessia invisível, começa a perceber que há algo alterando o próprio tecido do seu pensamento.
As percepções que antes pareciam sólidas agora se tornam permeáveis, como se cada ideia tivesse ganhado um segundo significado, uma segunda camada, uma segunda vida. É nesse território simbólico que o segredo mortal de Thoth começa a operar. Ele não se apresenta como informação, ele se manifesta como deslocamento interno, como uma mudança de geometria emocional que você sente antes de compreender. Algo se reorganiza dentro de você, silencioso, insistente, inevitável. Talvez você note que algumas emoções surgem sem motivo aparente. Uma leve melancolia que não pertence ao seu presente. Um medo antigo que não tem forma. Uma saudade estranha que parece vir de um lugar que você nunca visitou. Isso acontece porque o segredo que os sacerdotes esconderam não está do lado de fora. Ele toca memórias que você não sabe que possui. Memórias que não são biográficas, mas arquetípicas. Memórias que pertencem à humanidade antes de existir história. Memórias que Thoth preservou em símbolos para que pudessem sobreviver onde palavras não alcançam. E essa memória mexe naquilo que você tenta manter intacto. A estrutura da sua narrativa pessoal. O modo como você se descreve, a forma como acredita funcionar. É desconcertante sentir que tudo que você sustentou como verdade sobre si mesmo começa a tremer discretamente. Mas é justamente nessa rachadura que o autêntico conhecimento se infiltra. Porque para Thoth, a consciência nunca se expande por conforto. Ela se expande por ruptura. E você sente essa ruptura crescendo, ainda que tente ignorar. Às vezes, a sensação se torna tão intensa que parece vir de fora, como se a atmosfera mudasse ao seu redor. Mas a mudança é interna. É você se aproximando do núcleo de algo que foi escondido por eras inteiras. É você atravessando camadas de condicionamento que não foram criadas para proteger você, mas para aprisioná-lo. O desconforto que nasce daí é real. Ele tira o chão, mas também revela portas. Portas que você nunca soube que existiam, mas que agora começam a se delinear, mesmo que de forma sutil, quase imperceptível. Talvez seja por isso que seu corpo reage. Os olhos mudam o ritmo da leitura. A respiração fica mais lenta. O peito se aperta ou se expande sem motivo claro. A mente tenta encontrar uma explicação lógica, mas não encontra. E exatamente por não encontrar é que você percebe que algo maior está acontecendo. É assim que o segredo mortal se anuncia, não como pensamento, mas como sensação. Ele não convence, ele convoca. Ele não argumenta, ele desperta. Ele não pede compreensão, ele pede entrega. E enquanto essa força o atravessa, surge uma inquietação profunda, a percepção de que você nunca viveu completamente desperto. Sempre houve algo faltando, sempre houve uma sombra ocupando o lugar da verdade. Sempre houve uma lacuna entre o que você é e o que foi treinado para ser. Os sacerdotes sabiam disso, sabiam que se a humanidade acessasse o que Thoth guardava, o jogo da existência mudaria para sempre. Por isso, esconderam. Por isso, deturparam. Por isso, transformaram conhecimento em mito e poder em superstição. Mas há uma verdade que eles não conseguiram apagar. Uma vez que o chamado desperta, nada é capaz de silenciá-lo novamente. E esse chamado agora percorre suas emoções como se estivesse procurando lugares onde você ainda se esconde de si mesmo. Lugares onde suas feridas ainda estão vivas. Lugares onde sua força ainda está adormecida. Lugares onde a sua origem ainda pulsa, mesmo coberta por camadas de esquecimento. O segredo mortal de Thoth toca justamente esses pontos, não para feri-los, mas para revelá-los. E a revelação, ao contrário do que muitos pensam, não começa com iluminação, mas com escuridão. Com o desconforto de perceber que tudo o que você acreditou dominar era apenas uma pequena fração do que existe. Com a sensação de que você está prestes a atravessar um limiar que não pode ser revertido. Com a suspeita de que esta jornada foi preparada há muito mais tempo do que a sua existência atual. E essa suspeita, por si só, já é transformadora. Enquanto essas emoções se expandem, uma pergunta se forma silenciosamente por trás de todas as outras. O que realmente foi escondido?
O que há de tão perigoso, tão disruptivo, tão poderoso, que precisou ser enterrado por sacerdotes, reis, impérios e eras inteiras? Porque nenhuma cultura se esforça tanto para ocultar algo que não represente ameaça. Nenhuma tradição apaga uma verdade que não seja capaz de reconfigurar a consciência humana. Essa magnitude que começa a tocar você agora, essa percepção de que o que vem não é pequeno, é colossal. E é por isso que o medo aparece. Não um medo comum desses que vem da vida cotidiana, mas um medo existencial, que mexe com a sensação de identidade. Um medo que não diz algo externo vai te ferir, mas sim algo interno vai te transformar. Esse medo é um indicador, um sinal de que você está muito mais perto da revelação do que imagina. E Todd sempre ensinou que o medo é o último guardião da porta. Se você está sentindo, significa que já está diante dela. Mas, junto com o medo, vem outra emoção inesperada. A curiosidade profunda, quase instintiva, que empurra você para frente, apesar da tensão. Uma vontade silenciosa de saber o que existe depois da porta. Uma necessidade de se aproximar daquilo que, de algum modo, sempre foi seu. Essa curiosidade é o movimento do espírito, não da mente. Ela ignora argumentos, atravessa resistências, desmancha barreiras. Ela conduz você, mesmo quando você tenta resistir, porque ela não nasce do desconhecido, ela nasce do reconhecimento. E então, algo muda novamente dentro de você. Não é uma revelação ainda, mas uma clareza suave, como se um véu estivesse sendo levantado aos poucos, como se seu corpo percebesse antes da mente que existe algo esperando para ser lembrado. Algo que Todd deixou registrado para os poucos que conseguiriam chegar até esse ponto. Algo que não pode ser explicado, apenas experimentado. Algo que não cabe em palavras, mas começa a pulsar por trás delas. Essa pulsação é o começo da abertura. Uma abertura interna, silenciosa, profunda. Você sente como se estivesse sendo observado não por algo externo, mas pela parte de si mesmo que sabe a verdade. Aquela parte que você tenta ignorar na correria da vida. Aquela parte que aparece nos seus sonhos mais vívidos, nos seus medos mais antigos, nos seus insights mais profundos. Ela está desperta agora. Ela está ouvindo. Ela está reagindo. E enquanto essa parte desperta, você sente a tensão aumentar, como se estivesse sendo puxado para o interior de um espelho emocional. Um espelho que não mostra o seu rosto, mas a sua essência. Um espelho que não reflete aparência, mas origem. E ao se aproximar desse reflexo, você percebe que sempre foi maior, mais profundo e mais misterioso do que acreditou. Que sua consciência não termina onde seus pensamentos terminam. Que sua história não começa onde seu nascimento começou. Que existe algo ancestral correndo em suas veias que nunca foi nomeado. É aqui que o segredo mortal de Todd começa a se insinuar. Não como revelação, mas como presença. Uma presença que envolve, provoca, desafia, exige. Uma presença que reorganiza sua percepção da realidade, que questiona sua narrativa pessoal, que desestabiliza certezas antigas, que desfaz as linhas que você acreditava serem inquebráveis dentro de si. Você sente isso. Você não entende ainda, mas sente. E nesse sentir um novo conflito se forma. Uma parte sua quer fugir, outra quer continuar. Uma parte teme o colapso, outra pressente a libertação. Uma parte segura as bordas da sua identidade atual, outra estende a mão para o desconhecido que se abre diante de você. E nessa tensão nasce o verdadeiro movimento da transformação. Não é a decisão consciente que faz você avançar, é a alma, é o chamado, é o eco daquilo que Todd preservou exatamente para este momento. E à medida que essa espiral cresce, você percebe que não está apenas ouvindo um texto, está atravessando uma experiência. Uma experiência que toca regiões internas que você raramente visitou. Uma experiência que mexe com suas sombras, com suas feridas e com seu poder. Uma experiência que parece ter sido escrita não para informar,
mas para despertar. Porque é isso que o segredo mortal faz. Ele desperta, e o despertar nunca é suave. Há instantes em que o silêncio se transforma em espelho, e tudo aquilo que parecia distante se aproxima com uma clareza quase íntima. Não é um retorno ao começo, mas ao ponto exato em que você percebe que algo mudou, não no mundo, mas dentro de você. O segredo mortal de Thoth nunca foi uma revelação explícita, sempre foi uma vibração, uma espécie de luz clandestina que atravessa as frestas da consciência. Agora, enquanto a jornada encontra seu eco final, essa luz permanece, fluindo em direção aos lugares onde a sua própria verdade estava adormecida. Há percursos que não terminam quando você para de caminhar. Eles continuam dentro do corpo, se movendo entre emoções e memórias, buscando territórios que você ainda não reconhece, mas que já pertencem a você. Esta travessia não foi apenas narrativa, foi um chamado antigo, quase primal, que empurrou você a tocar o que estava escondido sob camadas de esquecimento. Os sacerdotes tentaram enterrar, mas Thoth deixou rastros suficientes para que o buscador certo encontrasse o caminho no momento exato. E você encontrou. A partir daqui, nada volta completamente ao estado anterior. Algo se deslocou, algo que talvez você tente ignorar, mas que insistirá em despertar em momentos silenciosos, na madrugada, entre um pensamento e outro, ou no breve instante antes do sono chegar. É o tipo de percepção que não pede permissão para existir. Ela apenas observa você de dentro, esperando que seus olhos se acostumem à mudança. O que você tocou não é conceito, é origem, e origem nunca desaparece quando descoberta. Ela permanece pulsando, como se algo tivesse se realinhado nos subterrâneos da sua consciência. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma espécie de expansão sutil, uma brisa interna, um reconhecimento que não sabe explicar. Thoth sempre ensinou que a verdadeira revelação não ilumina por completo. Ela acende faíscas e cada pessoa escolhe o que deseja incendiar com elas. Você pode até tentar manter a mente na superfície, mas o corpo lembra. Ele guarda impressões, vibrações, sombras e claridades. E neste exato momento, há um ponto dentro de você que está mais desperto do que antes, mesmo que você ainda não consiga nomear essa presença. O mistério que se insinuou por entre as linhas deste caminho agora respira sob a sua pele, aguardando a próxima pergunta que você ousar fazer. É curioso perceber como tudo que parecia exterior se tornou interno. Como se a história não fosse sobre Thoth, nem sobre sacerdotes, nem sobre eras antigas, mas sobre aquilo que você sempre soube e não sabia que sabia. Há conhecimento que nasce do impacto, há sabedoria que se revela na tensão, e há verdades que só se permitem tocar quando a alma encontra coragem para se aproximar. Talvez por isso esse instante final não soe como encerramento, mas como abertura. Como se uma porta silenciosa estivesse sendo destravada só agora, convidando você a olhar para dentro com mais profundidade. Não para buscar respostas, mas para reconhecer perguntas que estavam esquecidas. Perguntas que pertencem ao seu espírito, não à sua biografia. E se você escutar com atenção, perceberá que há um eco suave se formando dentro desse silêncio. Um eco que não revela, mas chama. Um eco que não explica, mas relembra. Ele diz que a busca não termina aqui. Que este é apenas o primeiro contorno de um caminho que se estende muito além das palavras, muito além do entendimento imediato. O segredo mortal de Thoth não foi entregue, foi insinuado. E aquilo que é insinuado nunca deixa de crescer. À medida que você respira, talvez sinta o peso da significância. Não um peso que oprime, mas que ancora. Como se algo tivesse encontrado um lugar novo dentro de você. Uma verdade meio oculta, meio desperta, que se acomoda em silêncio e espera o momento certo para emergir. Essa é a forma como Thoth ensinava.
não rompendo a mente, mas abrindo espaço para que ela se reorganize a partir de dentro. E quando você pensar que tudo voltou ao normal, perceberá que não voltou. Um detalhe mínimo revelará que algo mudou. Um pensamento mais profundo, uma intuição mais afiada, uma sensação de presença onde antes havia ausência. Essas pequenas fissuras são o verdadeiro legado desta jornada. São portas internas, esperando para serem atravessadas quando você estiver pronto. Talvez seja agora, talvez seja amanhã, talvez seja em um momento inesperado, mas haverá um instante em que você sentirá o chamado novamente, e dessa vez ele virá mais forte. Porque é assim que o mistério trabalha. Ele se apresenta em ondas, cada uma trazendo você para mais perto daquilo que os antigos sacerdotes temeram e que Thoth preservou para os poucos que escutam com alma e não apenas com ouvido. E ao perceber que está sendo conduzido para esse lugar interno que não tem nome, você finalmente entende. Esta jornada nunca foi sobre descobrir um segredo. Foi sobre lembrar que você já o carregava. Foi sobre retirar o pó das partes esquecidas da sua consciência. Foi sobre reconhecer que o mistério não está no mundo, está em você. O verdadeiro fim é o início que agora pulsa. E é por sentir essa pulsação que nasce, suave, o convite final. Se algo dentro de você despertou, se alguma porta começou a se abrir, se essa experiência tocou algo que você não quer perder, caminhe junto, continue esta busca, mantenha essa chama acesa, permita que este caminho siga vivo. Curta, compartilhe, comente e permaneça. Não por hábito, mas porque algo em você sabe que este é apenas o começo. Porque no fundo, Thoth sempre sussurrou a mesma verdade. O despertar não acontece de uma vez. Ele acontece de quem ousa continuar.